Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, hoje eu vou fazer a revisão final para a nossa prova da Escola de Aprendizes Marinheiro, que vai ocorrer neste domingo agora, dia 11 de setembro de 2020. Tá legal, pessoal? Vou fazer a nossa revisão final. Já gravei várias videoaulas aí para EAN, né? E hoje eu vou fazer a nossa revisão final dos assuntos que eu acho que vai cair, né? Revisão final, claro, todos os outros assuntos que eu falei, óbvio que certamente serão cobrados. Mas, por exemplo, hidrostática, né? Refração da luz, que ainda não caiu NEAN, só caiu teoria. Pode ser que caia a lei de Snell, porque a prova NEAN agora é nível de segundo grau. Ano passado caiu a lei de Gauss, a equação de Gauss no espelho esférico. Vai que esse ano eles cobrem refração da luz, né? Caiu a segunda lei de Ohm. Então, a gente vai fazer questão de hidrostática, lei de Pascal, lei de Steven. Pessoal, lei de Arquimedes não está mais no edital DEAN. Tá legal? Neste ano, não vai cair lei de Arquimedes. Tá bom? Fique atento na hora da prova. Bom, vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. Bom, vamos fazer uma revisão rápida, fazer mais alguns exercícios para a gente finalizar a nossa revisão. Bom, o que acontece? Questão 24. Um carro com uma velocidade de 72 km por hora, ele passa por um ponto F no momento em que um outro carro parte do repouso deste mesmo ponto com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Pergunta: o tempo gasto para o segundo carro alcançar o primeiro é... Pessoal, muito cuidado com essa questão. Observe que ele diz que o primeiro carro ele está desenvolvendo uma velocidade constante. Constante. O que significa isso? O movimento do primeiro carro ele é retilíneo uniforme. Ele é um movimento, melhor, uniforme. Já o segundo carro, ele parte com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, o movimento do segundo carro ele é uniformemente variado. Ele quer saber depois de quanto tempo o segundo carro vai alcançar o primeiro. É óbvio que o segundo carro vai alcançar o primeiro pelo fato de o segundo carro estar acelerando. Tá legal? Então, vamos imaginar a situação. Imagine, pessoal, que eu tenho uma trajetória. Né? Outra coisa, a aceleração do carro está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que passar a velocidade desse carrinho para metro por segundo. Então, vamos lá, vamos supor que aqui está o ponto F. Né? Aí, o que acontece? Um carro passa por esse ponto aqui, ó. Vamos supor que ele passou aqui. Passou aqui e já está aqui, por exemplo. Já está aqui. Né? Carro A. Tá lá, passou com a velocidade de 72 km por hora. Transformando para metro por segundo, só dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Né? Então, ele tem a velocidade constante 20. O segundo carro, o carro B, ele sai do repouso, V0 é 0, com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Beleza. Pergunta, depois de quanto tempo o segundo carro vai alcançar o primeiro? Pessoal, o problema do encontro. Né? Quando eles se encontrarem, eles estarão na mesma posição ao longo da trajetória. Então, por exemplo, o carro A. O carro A, ele apresenta um movimento uniforme. Então, para o carro A, eu vou montar a função horária dos espaços. Como o movimento do carro é uniforme, S igual a sorvete. Então, tem que S é igual a S0. Quem é S0? É o espaço inicial deles quando eles começaram a se movimentar. Né? Aí S0, mais velocidade do carro, 20 T, né? T. Carro B. O carro B é uniformemente variado. Então, tem que S para o carro B. S igual a S0, mais V0T, né? Mais aceleração sobre 2
vezes t quadrado, né? Montei a função horária dos espaços para o carro B. Por quê? Porque o movimento do carro B é uniformemente variado. O movimento do carro A é uniforme, S igual a sorvete. Carro B, S igual a S0 mais V0t, mais aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Pessoal, quando eles se encontrarem, eu posso dizer que SA igual a SB, ou seja, eles estarão na mesma posição, né? Então, igualando, eu vou ter carro A, S0, mais velocidade vezes tempo. Carro B, S0, mais V0t, mais 2t quadrado. Então, tem S0, S0 eu corto, né? S0 menos S0, porque eu comecei a contar o tempo do momento em que eles passaram pelo ponto F, né? Bom, velocidade inicial do carro B é 0, né? Do carro B é 0. Então, eu vou ficar 20t. Quem é t? É o tempo que eles vão levar para se encontrar. Olha lá, 20t menos 2t quadrado. Tá vendo? Menos 2t quadrado. Tudo isso é igual a 0. Né? Bom, vamos lá. Pessoal, caí numa equação incompleta do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação incompleta? Coloco o t em evidência, que multiplica 20 menos 2t. Tudo isso é igual a 0. Ah, legal, aqui eu tenho um produto de fatores. O produto é 0 se um dos fatores for 0. Ou seja, se t for igual a 0, né? Ou se 20 menos 2t for igual a 0. Né? Ou se 20 menos 2t foi igual a 0. Pronto. 20 menos 2t igual a 0. Então, eu vou ter, passo 2t para o segundo membro, vai ficar 2t igual a 20. Daqui eu tiro que t, 2 vezes t igual a 20, passo 2 dividindo. Qual é o valor de t que torna essa igualdade verdadeira? 2 vezes 10 vai dar 20. Então, t igual a 10. Por quê? 2 vezes 10 é 20. Então, quanto tempo o carro B levou para alcançar o carro A? 10 segundos. Viu questão bacana no Colégio Naval? Uma questão boa para cair na prova de ano, né? Quer saber depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Monta a função horária do carro A, monta a função horária do carro B, né? Estabelece a condição de encontro. Bom, outra questão bacana, pessoal. Assunto que ainda não caiu na prova de ano. Pode ser que caia este ano. Né? Pode ser que caia este ano. Tá bom, pessoal? Pode ser que apareça... Caramba, o que aconteceu aqui, pessoal? Perdão. Pode ser que apareça esse ano. Questão de troca de calor. Olha o que ele diz. Você tem um calorímetro. Calorímetro, pessoal, nada mais é do que uma panela, né? Uma panela, um calorímetro. Você tem um calorímetro, ele contém 240 gramas de água a 10 graus. E dentro dele são colocados 120 gramas de um metal a 130 graus. Supondo que só ocorra trocas de calor entre a água e o metal, né? Entre água e metal, ele quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio do sistema água e metal em graus Celsius. Pessoal, ele que pediu a temperatura de equilíbrio, o que eu tenho que pensar? Misturou uma massa de água quente, não, melhor, a massa de água fria, ó, contém 240 gramas de água a 10 graus. Aí ele colocou 120 gramas de metal a 130. É óbvio que o metal vai transferir calor para a água, porque o metal e a água estão a temperatura diferente. O que eu faço? Princípio das trocas de calor. Né? Ó, o somatório do calor cedido. O que diz o princípio das trocas de calor? Quando eu misturo, né, dentro de um recipiente adiabático, dentro de um calorímetro,
corpos a temperatura diferente, eles vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico. Aí tem que o calor cedido mais o calor recebido. Tudo isso tem que ser igual a quem? Zero. Né? Mas como é que eu calculo o calor cedido para a temperatura da substância cair? Né? Vamos lá. Quantidade de calor cedido, massa. Vou botar assim, substância 1. Calor específico. Variação da temperatura. Pessoal, como é que eu calculo a variação da temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Mas a temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Final menos a inicial. A substância 1. Não? Mais calor recebido. Substância 2 recebe calor. Massa. Calor específico. Variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tudo isso é igual a zero. Não? Então, vamos lá. A substância que está a temperatura mais alta, ela vai ceder calor. Quem é? O metal. Né? Qual a massa do metal? 120. Calor específico do metal? 0,4. Temperatura final. Temperatura de equilíbrio. Menos. Temperatura inicial do metal? 130. Né? Quem recebeu o calor? Quem recebe calor é a água que está a temperatura mais baixa. Massa d'água, 240 gramas, que eu chamei de M2. Calor específico da água, 1. Né? 1. Variação da temperatura. É a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos qual é a temperatura inicial da água, 10. Pessoal, troca de calor ainda não caiu na prova de AN. Só que a prova de AN agora é nível de segundo grau. Vai que eles colocam uma questão de troca de calor. Misturou duas substâncias, temperaturas diferentes. Pediu a temperatura de equilíbrio. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. É o que diz o princípio das trocas de calor. Bom, pessoal, posso dividir tudo por 120, porque 240 é múltiplo de 120. 120 é múltiplo dele mesmo. Então aqui vai dar 1. Né? 1 vezes 0,4 vai dar 0,4. Vai ficar 0,4 θ. Continha, pessoal. Quem é θ? Temperatura de equilíbrio. Menos. Ó, 0,4 vezes 130. Estou fazendo a calculadora para não perder tempo, tá, pessoal? 52. Mais 240 por 120 vai dar 2 aqui. Aí vai ficar 2 θ. 2 vezes 10. Né? Então, 0,4 θ mais 2 θ, 2,4 θ. Aqui, pessoal, menos 52, menos 20, menos 72. Passa para o segundo membro, mais 72. Viu? Então, a temperatura de equilíbrio, 72 dividido por 2,4. Vai dar 30, né, pessoal? Vai dar 30, porque 3 vezes 4 é 12. 14, né? Espera aí. 72 dividido por 2,4. Espera aí, pessoal. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora para não perder tempo. 30, isso mesmo. Olha lá. Então, a temperatura de equilíbrio, 30 graus Celsius. Viu? Em outro vídeo, eu também já gravei uma questão de troca de calor. Tá legal, pessoal? Pode ser que apareça uma questão de troca de calor, visto que a prova de AN agora é nível de segundo grau. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Perdão, pessoal, essa daqui eu já fiz, né? 24. O que aconteceu aqui?
24, 25. Beleza. Vamos analisar agora, pessoal, a questão 26 do Colégio Naval. Uma questão bem bacana de energia elétrica, né? Consumo de energia elétrica. A gente já fez alguns, vamos fazer mais uma. Colégio Naval não minto, Escola Naval. Olha o que ele diz. Um chuveiro elétrico consome 5 kW. Pessoal, quilowatts é a potência do chuveiro, tá? 5 kW. Quilowatts é a potência do chuveiro. Legal? Quando regulado para o inverno. Nesta condição, né, e a um custo de 30 centavos o quilowatt-hora, certa residência deve pagar R$ 45,00 na conta mensal de energia elétrica, devido apenas ao uso do chuveiro, né? Quanto tempo em horas o chuveiro ficou ligado? Bom, pessoal, como é que eu posso fazer essa questão de forma bem rápida na prova da Escola Naval? Bom, basta eu descobrir, né, qual foi a quantidade de energia consumida pelo chuveiro. Por quê? Pessoal, pensa comigo. 1 kWh é regrinha de 3 básica. Se o chuveiro consumisse 1 kWh, quanto eu ia pagar? 30 centavos. Né? 30 centavos. Pessoal, mas quanto que eu paguei a companhia de eletricidade? R$ 45,00. Bom, se eu paguei R$ 45,00, pessoal, qual foi a energia consumida pelo chuveiro em um mês? Em um mês. Chamar de E, né? Essa foi a energia consumida em um mês. Bom, fazendo a regrinha de 3, multiplicando cruzado, vai ficar 0,3 Eu vou descobrir qual foi a energia elétrica consumida pelo chuveiro. 45. Então pessoal, 45 dividido por 0,3. Não? Vai ficar 450. Multiplico o numerador e o denominador por 10, né? Ordena as casas decimais. 450 por 3. Então o chuveiro consumiu em um mês, 150 kWh. Em um mês. Também, pessoal, olha a potência do chuveiro, 5 kW por 5.000 watts. Então, vamos lá. Aí o que ele quer saber? Quanto tempo em horas ele ficou ligado? Bom, agora ficou fácil. Se eu calculei a energia consumida, eu consigo descobrir o tempo que ele foi usado nesse mês. Por quê? Porque eu sei que a energia elétrica consumida pelo aparelho elétrico depende da potência do chuveiro e do tempo que ele é utilizado. Ah, legal. Então, vamos lá. Qual foi a energia consumida pelo chuveiro? 150 kWh, né? Então, o chuveiro consumiu 150 kWh, né? Aqui, quilowatt-hora. Tranquilo? Pessoal, qual é a potência do chuveiro? 5 kW. Então, vamos lá. Quanto tempo ele ficou ligado? Eu venho aqui, quilowatt eu corto. Então, o tempo que o chuveiro ficou ligado. 150 por 5. $30. Ah, legal. Então, o chuveiro ficou ligado 30 horas no mês, viu? Né? Se a gente considerar que o mês comercial tem 30 dias, é como se ele ficasse ligado 1 hora todo dia, viu? 30 horas. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Né? E tinha um espacinho para fazer que eu dei bobeira. A gente já fez uma questão de máquina de atude. Vamos fazer de novo. Mais uma. Essa aqui é o Nefon. Olha o que ele diz. Na máquina de atude, representada na figura, a massa M1 é 2 kg, a massa M2 é 3 kg. É óbvio, pessoal, que o corpo mais pesado, ele tende a descer acelerado e o corpo mais leve tende a subir acelerado. A seta já está me indicando que o bloco 2 desce acelerado e que o bloco 1 sobe acelerado. Aí ele botou, assumindo que o fio é inextensível e tem massa desprezível, né? Assim como a polia, qual é a tração do fio em newtons, viu? Olha lá.
Ele quer o valor da força de tração em Newton. Primeiro passo, vamos identificar as forças que atuam nos blocos, fazer o diagrama do corpo livre, né? Então, vamos lá. Eu tenho no bloco 1... Perdão, pessoal. Eu tenho no bloco 1... né? No bloco 1 aqui eu tenho a força para baixo, né, que é o peso, e tem a tração no fio. No bloco 2, mesma coisa. Eu tenho peso, né? E a tração no fio, ele é mais pesado. Então é óbvio, pessoal, é óbvio que esse sistema vai acelerar nesse sentido que eu estou desenhando. Então aqui no bloco 2 eu tenho peso bloco 2, e a força de tração no fio, né? Que é a força que os fios ou cabos aplicam nos corpos, né? No bloco 1, eu tenho peso, tem a tração no fio, né? Bom, pessoal, o que acontece? Beleza, o sistema está acelerado. O que eu vou fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco do sistema. Então, por exemplo, no bloco 1, eu tenho, aplicando a segunda lei de Newton, aplica a expressão da segunda lei. O que diz a segunda lei de Newton? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, no bloco 1, por exemplo, ao longo do mesmo fio, outra coisa, pessoal, ao longo do mesmo fio, a força de tração é constante, tá bom? Então, a tração aqui no fio 1, no bloco 1, é igual a tração no bloco 2. Pessoal, o bloco 1 está subindo. Aplicando a segunda lei de Newton no bloco 1, eu teria a força que puxa. Quem é que puxa o bloco 1 para cima? Tração. Quem é que atrapalha? Peso, né? Então, no bloco 1 eu tenho força resultante. Quem é a força resultante? Tração menos. Pessoal, peso. Peso não é mg? Peso do bloco 1. Massa vezes a gravidade. Então, peso do bloco 1. Massa do bloco 1. 2. Gravidade, 10. Então, o peso dele vai dar 20 newton. Né? Então, vai ficar tração menos peso, que é 20. Massa do bloco 1 vezes aceleração. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. 2 vezes A. Pessoal, no bloco 2. No bloco 2 eu tenho. O bloco 2 está descendo, então tem quem puxa menos quem atrapalha. Peso menos tração. Peso do bloco 2. Peso é massa vezes a gravidade, vai ficar 30. Menos tração. Por que menos tração? Tem o peso puxando, tem a tração atrapalhando. Massa vezes aceleração. Né? Pessoal, vou resolver o sisteminha. Somo membro a membro. Somando, mais T menos T dá 0. 30 menos 20, 10. 2A mais 3A, 5A. Então, A, 10 sobre 5. 2. Né? Pronto. Achei a aceleração dos blocos, né, do sistema. Pessoal, mas ele não quer aceleração, ele quer atração no fio. Então, eu vi aqui na equação 1, ó, na equação 1, aí eu venho na equação 1, temos, vai ficar tração menos 20 é igual a massa vezes aceleração. Massa do bloco 1, 2. Aceleração, 2. Tração, 2 vezes 2, 4. Menos 20 passa para o segundo membro, mais 20.
Então, qual vai ser a tração no fio? 24 newton. Viu? Só aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco, né? Acha a aceleração do conjunto, acha a tração no fio. 24 newton. Opção correta, letra E. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Se aparecer a máquina de Aturde na tua prova, na prova de ano, você não vai encontrar dificuldade. Pô, outra questão bacana, calorimetria, um assunto que tem caído de forma recorrente na prova de ano, né? Calorimetria. Deixa eu ver se eu deixei um espacinho aqui, deixei. Olha o que ele diz. Durante uma expedição ao Polo Sul, um pesquisador precisou usar água líquida, água na temperatura de 50 graus, água líquida, água no estado sólido é gelo, para fazer um determinado, aqui é determinado, tá, pessoal? Para fazer um determinado experimento. Para isso, cuidado com a pegadinha na prova. Para isso, ele pegou 2 kg de gelo, 2 kg de gelo, que se encontrava a menos 20 graus. Viu? E colocou numa fonte térmica, a fonte está fornecendo 20 quilocaloria a cada minuto. Ou seja, 20.000 calorias de calor a cada minuto. Qual foi o tempo em unidades do SI? Qual foi o tempo em segundos? Porque no sistema internacional o tempo é medido em segundos, que o pesquisador esperou para continuar o seu experimento. Tá? Pessoal, aí aqui vem a pegadinha na prova. Olha o que ele me faz na prova. Ele me dá o calor específico em caloria por grama. Me dá o calor específico da água em caloria por grama. Me dá o calor latente de fusão do gelo em caloria por grama. Mas ele me dá a massa em quilograma. Pessoal, então veja bem, cuidado com esse tipo de questão que já caiu em prova de ano. Ele me dá o gelo a menos 20, mas ele quer água. Ou seja, eu vou ter que transformar o gelo em água. Para isso eu vou ter que ceder calor para o gelo. Né? Mas como é que a gente calcula a quantidade total de calor? Simples, ó. Primeiro eu vou ter que aquecer o gelo de menos 20 até zero. Né? Vou ter que aquecer o gelo. Pessoal, para aquecer o gelo, o calor é sensível ou latente? Você vai falar sensível? Então vai ficar massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Né? Vou ter que aquecer o gelo de menos 20 graus até 0 grau. Chegou a 0 grau, considerando que a pressão é de 1 atm, o gelo começa a derreter. Né? Ou seja, eu vou ter que continuar fornecendo calor para o gelo agora, fornecer calor para derretê-lo. Pessoal, para derreter o gelo, para produzir a mudança de estado, o calor é latente. ml. Aí eu derreti o gelo. Derreteu. Agora eu vou ter que aquecer. O gelo virou água. Agora eu vou ter que aquecer a água de 0 até 50 graus. Para aquecer a água, o calor é sensível. Calor sensível produz variação de temperatura. Calor latente provoca mudança de estado físico. Tá legal? Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui na prova? A massa está em quilograma. Calor específico está em caloria por grama. Né? Então, vamos passar a massa para grama. Nada demais. Fazer continha. Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Quantidade de calor. Então, vou ter a massa do gelo. 2 kg, 2.000 gramas. 2 vezes 10 a 3. Calor específico. 0,5. Variação da temperatura. Vou ter que aumentar a temperatura de menos 20 até 0. Desculpa, pessoal. Então, a variação vai ficar a temperatura final, 0. Menos a temperatura inicial. 0 menos 20. Vai dar 20. Depois, vou ter que derreter o gelo. Para derreter, ml, calor latente. Massa, 2 vezes 10 a 3. Calor latente, 80. Depois, vou ter que aquecer a água que resultou do derretimento do gelo. Né? Agora, 2.000 gramas ainda de água. Qual o calor específico da água? Eu vou aumentar a temperatura da água de 0 até 50 agora. Por quê? Porque durante o derretimento do gelo a temperatura se mantém constante. Ela não muda. Então, vamos lá. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes 20,
20, vai ficar 20 quilocalorias. Então, vai ficar 20, 2 vezes 80, 160. 2 vezes 50 vai dar 100. Aí vai ficar 160 mais 100, 260. Mais 20, 280. Vezes 10 a 3 calorias. Ou seja, o gelo precisa receber 280 quilocaloria. Né? 280 quilocaloria. Agora vamos lá, pessoal, regrinha de 3. A fonte está fornecendo quantas calorias para o gelo? 20 quilocalorias a cada minuto. Regrinha de 3. Ó. A fonte fornece 20 quilocaloria a cada 1 minuto. Né? A fonte fornece 20 quilocalorias a cada minuto. Não é isso? Beleza, mas o gelo precisa receber 280 quilocalorias. Né? Olha lá. Se a fonte fornece 20 quilocalorias a cada minuto, 280 quilocalorias vai dar quantos minutos? Ó? Multiplicando o cruzado, vai ficar 20 ΔT igual a 280. ΔT 280 por 20. 14 minutos. 1 minuto são quantos segundos? 60. (14 vezes 60). Quanto é que vai dar isso? 14 vezes 60. Vai dar 6 vezes 4, 24. Né? 24. Sobe 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 84, 840. Olha lá, pessoal. 840 segundos. Né? Esse é o intervalo de tempo que a fonte vai ter que ficar ligada, né, para transformar o gelo em água, né, a 50 graus. Viu, pessoal? Questão boa para aparecer na prova de EAN. Né? Questão do Colégio Naval, boa para cair em EAN. Beleza? Bom, agora vamos fazer a questão 29. Né? Ele diz assim, ó, uma força de módulo 100 Newton, olha que questão bacana. Ela é aplicada sobre um carrinho de massa 10 kg. Só que o carrinho estava se movendo a 18 km por hora. Né? O carrinho estava a 18 km por hora, e uma força foi aplicada ao carrinho. É óbvio, pessoal, que por meio da força a sua velocidade vai variar. Sabendo que a força atua ao longo de um deslocamento de 2 metros, pergunta qual é a velocidade final do carrinho após esse percurso. Pessoal, observe que ele está dando todas as respostas em metros por segundo. Então, primeiro passo, vou transformar a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo. Vamos lembrar daquela história? Como é que eu transformo de quilômetro por hora em metro por segundo? Divido por 3,6. E o contrário, multiplico. Né? Então, vamos lá. Então, a velocidade do carrinho no início, 18 km por hora. Dividindo por 3,6 vai dar 5 metros por segundo. Viu? Então, cuidado na prova de EAN. Né? Aí ele diz que essa força, ela atua num deslocamento retilíneo, em linha reta, de 2 metros. Ele quer saber qual é a velocidade final do carrinho após esse percurso. Supondo que a força está atuando no mesmo sentido do movimento, tá, pessoal? Ele não diz nada, então vamos supor que ela está atuando no mesmo sentido do movimento. Pessoal, como é que a gente poderia fazer essa questão, hein, de forma rápida na prova de EAN? Teorema da energia cinética. Pelo TEC. Teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? O trabalho total, o trabalho realizado por todas as forças que atuam no corpo, é a variação da sua energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Caraca, que legal. Pessoal, mas pensa comigo. Num deslocamento retilíneo, num plano horizontal, por exemplo, supondo que o carrinho está no plano horizontal, no deslocamento retilíneo tem 3 forças atuando no carrinho. Normal, peso e a força F.
Só que a normal é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. O peso é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. A única força que está realizando trabalho é a força externa. Mas como a força é paralela ao movimento, como é que calcula o trabalho da força quando ela é paralela? Trabalho FD. Trabalho FD. Por quê? Porque a força é paralela. E legal, tudo isso é a variação da energia cinética? Sim, trabalho é força vezes deslocamento. Ah, detalhe, quanto é que vale a força? Quanto é que vale a força? Para a gente não perder muito tempo, quanto é que vale a força? 100. Trabalho, FD. 100. Deslocamento, 2. Né? Massa do carrinho, 10 kg. 10 dividido por 2, 5. Velocidade final ao quadrado. Menos. Massa do carrinho, 10. Dividido por 2, 5. Velocidade inicial do carrinho, 5. Ao quadrado. 100 vezes 2, 200. 5 ao quadrado é 25, né? 25 vezes 5, 125. Então vai ficar 5v quadrado menos 125. Pessoal, menos 125 passa para o primeiro membro, mais 125. Então vai ficar 5v2, 200 mais 125, 325. Então, v ao quadrado, 325 dividido por 5, só para não perder tempo, tá, pessoal? Dá 65. Aí você, caraca, professor, 65? Como é que eu vou achar a raiz quadrada de 65? Pessoal, muito simples, é v quadrado de 65, então v é a raiz quadrada de 65. Pessoal, 65 não está perto de 64? Raiz quadrada de 64 é 8, né? 65 deve ser 8,1, o valor mais próximo. Né? Letra B, viu? Pelo teorema da energia cinética, tu matava a questão rapidinho. Por quê? Uma força atuando no carrinho, a velocidade do carrinho varia. Se tem uma força atuando e a velocidade está variando, aplica o teorema da energia cinética. O trabalho é a variação da energia cinética. Viu? Trabalho total. Trabalho realizado por todas as forças. Né? Fazer a questão 30, pessoal, eu vou dar uma parada e depois a gente volta. Ó, em muitas casas brasileiras, né? Para um maior conforto, é comum ter instalado um chuveiro elétrico. Né? Seu funcionamento se dá graças à resistência elétrica presente em seu interior. Graças ao resistorzinho, né? Cuja função é produzir o aquecimento, o efeito Joule. Né? O que é o efeito Joule? É um dos efeitos da corrente elétrica, a transformação da energia elétrica em calor. Né? Aí vai ele, todo equipamento com essas características está inserido no grupo dos resistivos. De acordo com essas informações, a central alternativa que apresenta apenas equipamentos que pertencem ao grupo dos equipamentos resistivos, ou seja, que transforma energia elétrica em calor. Ferro elétrico? Sim. Geladeira? Não. Chapinha para cabelo? Sim. Secador de cabelo? Também. Né? Aquece por efeito Joule. Computador? Não. Aquecedor elétrico? Sim. Ar-condicionado? Não. Ar-condicionado é para refrigerar o ambiente. Secador de cabelo, chapinha para cabelo e ferro elétrico? Sim. Todos os dispositivos que têm seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule, que funcionam como aquecedores, efeito Joule. Tranquilo? Televisão? Não. Lâmpada incandescente? Não. Ferro elétrico? Sim. Melhor, forno elétrico? Sim. Aí, julga certo. Forno elétrico? Sim. Né? Pessoal, rapidamente. Agora eu vou dar uma parada, daqui a pouco a gente volta fazendo outros exercícios. Tá legal?